Boa noite, meus amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas nas nossas vidas. Amém. Bendito seja Deus por podermos servir a Ele mais uma vez, no dia de hoje, e mais um domingo. Nessa feita, seguimos a exposição da palavra. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias na epístola que nos escreveu Tiago, no capítulo 4, versos 13 a 17. Epístola de Tiago, capítulo 4, versos 13 a 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Salvador nosso, Senhor da palavra, estamos diante, Senhor, desta palavra que nos transforma, que nos liberta, que nos edifica, te rogando que, assim como lemos na condução do Teu Santo Espírito, assim também essa palavra seja exposta por mim nesta noite, nesta mesma condução, neste mesmo poder do Espírito Santo de Deus. E que assim sejamos santificados para a honra e glória de Seu santo nome. Que eu apenas venha diminuir para que o Senhor venha crescer em todas as coisas. É assim que te oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Como você tem planejado a sua vida? Se lhe perguntassem o que você tem planejado e como você se vê, ou como você se imagina daqui a 5 anos, 10 anos, 7 anos, mas daqui a um tempo determinado, como você se veria, ou como você tem planejado a sua vida para alcançar aquilo que você gostaria de alcançar? Talvez, inclusive, muitos de nós estejamos ocupados planejando as nossas finanças, planejando a nossa carreira, planejando a nossa família ou até mesmo os nossos dias de descanso, os momentos em que nós, de fato, daremos aquela parada. E isso não deixa de ser legítimo, porque planejar é algo que está na palavra de Deus. A Bíblia nos instrui a que nós nos planejemos. Um texto célebre sobre isso é Provérbios capítulo 6. Vai ter com a formiga, o preguiçoso. Ela não tem um supervisor, ela não tem chefe sobre si. E mesmo assim, ela desenvolve o seu trabalho. Ela sabe se planejar, a formiga. Mas dentro desses planos, o que nós precisamos nos perguntar é: será que Deus está incluído nesses nossos planos? Você de fato se submete à vontade soberana de Deus no que diz respeito aos seus planejamentos, aos seus planos? Ou você vive como se você fosse dono do seu próprio destino?
Deixe-me deixar isso mais claro. Permita-me fazer isso através de uma ilustração. Certo homem, empresário e jovem, promissor, confiante no seu sucesso, planejou detalhadamente seu próximo projeto de expansão para a sua empresa. Trabalhou muito a respeito disso. Trabalhou muito em cima daquelas projeções que ele havia feito, mas havia esquecido que todas as coisas pareciam estar sob seu controle, à exceção da sua saúde. E aí, pouco antes de lançar a sua ideia, o seu projeto de extensão, ele foi diagnosticado com uma grave doença, que mudou completamente o curso da sua vida. Assim, esse homem que antes vivia para si mesmo, acabou entregando a sua vida para o Senhor e reconhecendo que apenas o Deus verdadeiro, o Deus vivo e verdadeiro, é quem conhece o amanhã. E assim ele aprendeu em sua pele, em sua carne, o que verdadeiramente significa dizer: se o Senhor quiser, se Deus assim permitir. Essa história ilustra exatamente o que Tiago quer nos trazer a partir desse texto. Deseja nos ensinar que a nossa vida, meus amados irmãos, está na mão de Deus e unicamente de Deus. E essa realidade deveria de fato moldar a forma como nós vivemos, a forma como nós nos planejamos e a forma como nós servimos. Porque isso é fundamental para as nossas ações, para os nossos planos. Seguindo a sequência de exortações que Tiago tem feito e que nós temos exposto aqui durante todos esses dias, Tiago agora expõe uma atitude que, infelizmente, é muito comum mesmo entre aqueles que se dizem crentes, que se dizem cristãos, que se dizem protestantes. Atitude esta que é a presunção de que nós somos senhores das nossas próprias vidas. As palavras de Tiago nos mostram facilmente como nós podemos cair no erro de planejar, de sonhar e de viver como se Deus não existisse de fato e que como se nós tivéssemos pleno controle sobre o nosso futuro. E essa é uma tentação que nos cerca, a tentação da chamada autossuficiência. E como coloquei de tema nesse sermão, esta autossuficiência, essa autoconfiança é apenas uma soberba ilusão da insubmissão à vontade de Deus. Essa mesma atitude é refletida nesse texto e não nos é nova, porque foi assim que os nossos primeiros pais, a saber, Adão e Eva, demonstraram esta autossuficiência, esta ilusão, esta falsa confiança de que eram donos das suas vidas, quando escutaram a voz da serpente e acreditaram que de fato, se comessem daquele fruto, não morreriam. Sim, eles morreram. Isso nos leva, meus irmãos, a enxergar nesse texto algumas verdades importantes, das quais eu trarei 4 aqui nesta noite. A primeira verdade que nós vemos nesse texto que nos está proposto é que Tiago expõe a prepotência dos planos humanos. E nós vemos isso no versículo 13. Quando ele diz o seguinte: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro.
Tiago começa dirigindo-se a essas pessoas que fazem planos detalhados, mas planos autossuficientes, que chegam ao ponto de dizer: nós faremos amanhã ou hoje isso e aquilo, iremos ali, iremos acolá. À primeira vista parece até ser uma atitude prudente, e Tiago aqui, ele se refere a alguns mercadores daquela época que negociavam e que viajavam, e que eles mesmos diziam: amanhã nós faremos isso e aquilo, nós lucraremos, nós poderemos negociar, nós iremos para a cidade tal, e lá passaremos um certo tempo. À primeira vista isso parece de fato prudente. Ora, eles estão confiando no planejamento que fizeram? Mas o que Tiago quer expor, trazer à tona, nos mostrar, elucidar nesse texto, é que essa atitude destes homens era uma atitude arrogante. Porque eles planejavam algo sem contar que Deus é soberano sobre todas as coisas. É isso que Tiago deseja mostrar. O problema aqui não é o planejamento. O problema aqui é que esta prepotência desses homens faz com que eles planejassem as suas ações, as suas atitudes, como que excluindo Deus dos seus processos, dos seus planos. Essa prepotência, meus amados irmãos, ela leva e ela mostra um coração que age como se estivesse no controle absoluto sobre o tempo, sobre o espaço e sobre os resultados. É como se um homem dissesse: eu sou o dono do meu destino. Lembre-se que Tiago vem fazendo algumas exortações muito severas e muito importantes a respeito da arrogância que esses homens tinham, da sua falsa humildade, da sua fé falsa que eles diziam ter, mas que não provavam com as suas ações, e que agora, de maneira prepotente, eles demonstram exatamente esse pensamento: eu sou dono do meu próprio destino. Isso é interessante porque quando nós pensamos assim, meus amados irmãos, nós não consideramos a soberania divina nas nossas vidas. Lembra que eu já disse aqui o que é soberano? Lembra disso? É quem decide, quem tem suas próprias decisões, quem tem suas próprias normas, quem legisla sobre as suas próprias regras. Este é Deus. E dentro da sua soberania está a sua própria providência, fazendo com que todas as coisas obedeçam à vontade dele e não à nossa. Não necessariamente. Pense em um navegador que pega a sua embarcação e sai daquele porto sem consultar um mapa ou sem consultar uma bússola, e que está cheio de energia, empolgado, porque acredita que vai chegar ao seu destino, mas que não considerou fatores que poderiam ou que poderão acabar com a sua viagem. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós fazemos planos para o futuro e esquecemos de consultar o nosso próprio Deus? Quantas vezes, meus amados irmãos, nós tomamos decisões importantes ou buscamos tomar decisões importantes sem buscar a direção de Deus em oração? Quantas vezes nós planejamos em nossos corações, em nossas mentes, tomarmos atitudes, irmos a lugar tal, retornarmos de lugar tal, ou passar uma estadia em algum lugar,
ou tomar uma decisão que mudará a nossa vida, mas nós não apresentamos essa decisão diante de Deus. E muitas vezes porque nós não gostamos de ouvir o não de Deus. Nós não gostamos de ouvir nem o não dos nossos pais. Por isso tem muita gente que foge de casa. Casa escondido. Não quer mais viver debaixo de ordem. Não quer mais viver debaixo de preceitos. Mas isso faz parte da nossa carne, da nossa pecaminosidade, do nosso coração corrupto, do nosso desejo de tomar a nossa vida para nós mesmos, do nosso engano de acharmos que nós conseguimos conduzir a nossa vida sem o nosso Deus. Assim como o filho pródigo fez. Depois, nós nos achegamos em tempo, pobres, cegos, desnudos talvez, e reconhecedores de que o nosso lugar é na casa de nosso Pai. Essa prepotência, meus amados irmãos, ela pode parecer sutil, de planejarmos as coisas sem consultarmos o nosso Deus. Mas ela não deixa de demonstrar um coração que ainda não se submeteu ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. É interessante porque o salmista diz no Salmo 127, no versículo 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Porque se Deus não estiver nesses planos, nesse planejamento, nesse desejo, nessa construção, no caso do versículo, então todos ali estão trabalhando em vão. Então, a primeira verdade que esse texto nos mostra, a partir das palavras de Tiago, é a prepotência dos planos humanos, dos nossos planos. A segunda verdade é a fragilidade da vida humana. O verso 14 nos chama a atenção para isso, quando Tiago diz, verso 14: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago nos confronta com uma dura realidade, mas uma realidade essencial para nós. Quando ele pergunta para mim e para você, o que é a sua vida? O que é a sua vida? O que é a sua vida para você fazer seus planos sem consultar a Deus? Interessante que durante a pandemia nós provamos com os nossos olhos, com os nossos corações, talvez com as nossas mãos, o quanto a vida é passageira. E Deus levou todos os que ele queria levar, todos eles, crentes e ímpios. Os crentes para o descanso estão com o Senhor no paraíso, esperando o dia da volta do Senhor Jesus. Mas os ímpios padecendo no inferno, em dores e tormentos. Porque a vida é passageira. A vida humana é frágil, porque nós somos, como o Tiago mesmo diz, como a neblina que aparece por um instante, logo pela manhã, e depois ela se dissipa. Quando você percebe, não tem mais neblina alguma. É uma verdade que é desconfortável para cada um de nós, principalmente para aqueles que
ainda não conhecem a verdade da palavra de Deus. Sim, é uma verdade desconfortável, porque nós preferimos acreditar que conseguimos aumentar um côvado sequer a nossa própria vida. 50 centímetros. Nós preferimos acreditar que controlamos o nosso destino a partir das nossas decisões de hoje. Mas a realidade é que a nossa existência, ela é breve. Ela é como um vapor. Ela é como a relva que nasce ali, mas que o sol faz com que ela seque em pouco tempo, que ela murche em pouco tempo. A vida do homem, o salmista diz isso no Salmo 103, é como a relva que floresce, como a flor do campo, que se vai apenas com o soprar do vento. Essa é a vida de todos nós. Mas essa verdade não deve nos desanimar. Porque nós não vivemos neste mundo aproveitando a vida que temos, como as pessoas lá fora querem dizer. Viva a sua vida. A vida é passageira, a vida é breve, então aproveite, extravase, faça o que você tem desejo. Não, nós não vivemos assim. Nós não vivemos assim. A brevidade da vida, esta verdade deveria, de fato, era nos humilhar diante do Senhor, para reconhecermos a nossa dependência desse Deus. Para que nós entendêssemos que nós necessitamos do nosso Deus. E que sem Ele, nada somos e nada podemos fazer. Se não estivermos ligados à videira, nada somos e nada podemos fazer. É por isso que Tiago diz que é a vossa vida. Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Vocês não sabem do que amanhã reserva. Esta é a segunda verdade que esse texto nos mostra. A fragilidade da vida humana. A terceira verdade que nós vemos nesse texto está no verso 15. Diz o seguinte: em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Perceba que Tiago aponta exatamente o caminho correto para lidar com a vida. Em vez de dizer amanhã ou hoje iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro, desconsiderando a soberania de Deus, em vez de dizer isso, deveríamos então dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. E essa expressão está longe de ser aquele jargão vazio que as pessoas gostam de dizer. Se Deus quiser. Muitas vezes, sem saber o que está dizendo, as pessoas dizem: se Deus quiser, se Deus quiser. Eu já vi o povo dizer: se Deus quiser, Ele quer, amém. Até isso eu já ouvi. Longe de ser um jargão vazio, mas essas palavras refletem a real e a verdadeira, a correta postura que nós precisamos ter diante do nosso Deus. Porque se Deus sim permitir, se Deus sim em sua vontade, Ele quiser, se Ele for servido de fazer assim, nós viveremos. E em vivendo, aí faremos isto ou aquilo. Esse deveria, meus amados irmãos, ser o cerne da nossa cosmovisão. Esse deveria ser o ponto crucial da forma como nós enxergamos o mundo e da forma como nós agimos neste mundo. Considerar que todas as coisas elas precisam ser submetidas à soberania de Deus, à vontade de Deus, ao querer de Deus. Certa vez eu vi o reverendo Augusto Nicodemos dizer
numa postagem, acredito que as palavras sejam dele, que a fé não é dizer eu determino, como muitos fazem. A fé é dizer seja feita a tua vontade, Senhor. De dizer a sua vontade é o melhor e eu confio na sua vontade. Porque se a sua vontade não for a minha vontade, eu ainda sei que é a melhor coisa para a minha vida. Isso sim é fé. Como nos ensina o Catecismo de Heidelberg, um símbolo de fé da Igreja Reformada Continental, que faz par com a confissão belga que nós temos exposto aqui no domingo pela manhã. Em sua primeira pergunta e resposta, qual é o seu único conforto na vida e na morte? E a resposta diz, que não pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Essa deveria ser a nossa confiança. Esse reconhecimento de que pertencemos a Deus, ele transforma a maneira como nós planejamos e como nós vivemos. Porque passamos a fazer as coisas considerando a vontade de Deus para a nossa vida. Provérbios capítulo 16, versículo 9. Nos ensina que o coração do homem tem os seus planos, mas a direção dos seus passos, ela vem do Senhor. O homem pode planejar, pode fazer planos, mas a resposta ela vem de Deus sobre esses planos. Então nós podemos planejar, sim, porque a Bíblia nos diz que nós temos que fazer isso. Mas precisamos fazer considerando de que o arremate final é a vontade soberana de Deus. Então, esse texto nos ensina que, nos revela que há uma prepotência dos planos humanos, destes mercadores que ali viviam, que desejavam fazer as suas transações e os seus planejamentos, sem considerar a vontade do Senhor em seus planos. Também nos revela a verdade da fragilidade da vida humana. Também nos revela a dependência da vontade de Deus que nós precisamos ter. E a quarta verdade que nós vemos nesse texto, que ele nos revela, é o pecado da arrogância e da omissão, nos versículos 16 e 17 desse texto, que dizem assim: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Tiago conclui a sua advertência trazendo mais uma exortação muito séria, de dizer que aqueles homens que diziam que fariam isto ou aquilo, sem considerar os planos de Deus, demonstravam uma pretensão, uma arrogância em suas palavras e em suas atitudes. E ele diz no versículo 16: toda jactância semelhante a esta é maligna. Sabe qual é a ideia que Tiago quer trazer nesse versículo? É aquela ideia de alguém que deseja dizer amanhã ou hoje eu farei isso, eu farei aquilo, e aí faz amanhã ou hoje, e acontece conforme ele falou, e ele diz assim: só aconteceu por causa que eu falei. Eu não disse que ia ser assim? Bem que eu disse que ia ser dessa forma. Olha aí, eu falo e acontece. Tiago está dizendo, isso é pretensão do seu coração, isso é arrogância do seu coração. A palavra de Deus, ela nos instrui no livro de Provérbios que Deus resiste aos soberbos e concede graça
aos que são humildes. E Tiago já citou esse texto. Tiago já citou esta ideia, na verdade. Já passamos por isso. Deus resiste àqueles que são soberbos. E somente aos humildes é que Ele dá da sua graça. E é importante porque a ideia que se tem desses dois versículos, o primeiro deles dizendo que é uma pretensão, é uma arrogância, dizer que fará isto ou aquilo sem levar em consideração a vontade de Deus, ele casa exatamente com o versículo 17, que é uma espécie de ditado. É uma espécie de ditado que existia naquela época, provavelmente, e Tiago traz esse ditado nas suas palavras, quando ele diz, portanto, ligando ao versículo, ao texto que estamos expondo, quando ele diz, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tiago está dizendo, vocês sabem o que é certo, vocês sabem o que a palavra de Deus diz, vocês sabem o que é o reto ensino, vocês sabem que Deus é soberano, vocês sabem que Deus é quem governa todas as coisas, mas mesmo assim vocês sabem o que é certo fazer, mas vocês não querem fazer. Isso é importante porque muitas vezes achamos que pecado e que errado é fazer o que está incorreto. Mas não é só isso. Pecado também é a omissão. Porque a arrogância também leva à omissão. Porque se você não tem uma visão correta de Deus, você negligencia o bem que Deus chama você a fazer. Pecado é também deixar de fazer o que é certo. Se omitir de fazer o que é certo. Para você entender melhor, você deve se lembrar daquela famosa parábola do bom samaritano. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas capítulo 10. Lembramos da parábola, mas talvez não nos lembremos completamente das atitudes daqueles personagens que estão envolvidos nessa parábola. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Diz assim a palavra do nosso Deus, a partir do versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhes disse, respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o, fez o quê? Passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos e aplicando-lhes óleo e vinho,
e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar. Meus amados irmãos, Tiago deseja chamar a atenção exatamente para este tipo de atitude. A atitude daquele sacerdote e daquele levita, versículos 31 e 32. Eles sabiam o que deveria ser feito. Sabiam que deveriam ajudar a este homem. Sabiam que deveriam socorrer a este, provavelmente, judeu. Mas eles não fizeram. Eles não fizeram. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está cometendo pecado, está sendo omisso. Examine sua vida, meu amado irmão. Examine sua vida. Você tem negligenciado o chamado de Deus para fazer o bem? Você tem sido como esse sacerdote, como esse levita, cheio de espiritualidade vã, cheio de posições, mas deixando de cumprir aquilo que é básico no ensinamento do Senhor? Talvez Deus esteja colocando você diante de oportunidades de servir, de oportunidades de perdoar, de oportunidades de ajudar a quem precisa. E você esteja negligenciando fazer o bem, como o Senhor assim ordenou. Quais as implicações desse texto para as nossas vidas, meus amados irmãos? A primeira delas: reconheça a soberania de Deus. E reconhecer a soberania de Deus não é apenas uma declaração teórica, não é apenas você abrir a boca e dizer: eu reconheço que Deus é soberano. Ó Deus, tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és soberano sobre tudo, Senhor. Eu canto ao Senhor. Se no seu coração, nas suas atitudes, você não reconhece a soberania de Deus. Reconhecer a soberania de Deus, para além de ser uma frase, uma palavra, algo teórico, é uma postura que permeia todas as áreas da nossa vida. Lembra que Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Muitas vezes nós vivemos como se fossem autônomos, planejando os nossos dias, os nossos afazeres, a nossa carreira, a nossa família, aqueles nossos sonhos, mas nós não consultamos a Deus. Nós não queremos nem saber qual a opinião de Deus sobre o que nós estamos planejando. E nesse aspecto, nós não estamos reconhecendo a soberania de Deus. É por isso que dizem: cantar é fácil, mas fazer é outra coisa. Cantar é fácil, chorar é fácil, se emocionar é fácil, mas cumprir os mandamentos do Senhor é que é difícil. Isso que é difícil, mas é necessário. Pense nas suas últimas decisões importantes que você tomou. Você orou a Deus pedindo sabedoria antes de agir?
Você de fato perguntou, aliás, pediu que a vontade de Deus, pediu em suas orações que a vontade de Deus fosse feita? Ou você é daqueles que ao invés de, quando você ora, ao invés de dizer Senhor, seja feita a sua vontade, você diz assim, Senhor, que a minha vontade seja a tua. Porque você não quer escutar o não. Ou porque você não quer escutar o espere, aguarde. Que a gente é impaciente. Salmo 37, versículo 5. Abra, por favor. Salmo de número 37, versículo 5. Quero que nós leiamos alto em bom tom, juntos esperando uns pelos outros. Salmo de número 37, versículo 5. Leiamos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Essa é a soberania de Deus na sua vida. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele. Porque o que Deus fizer na sua vida, esta é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Ore a Deus, consulte a Deus, peça sabedoria a Deus, como Tiago mesmo nos ensinou. E faça isso lembrando em seu coração que Deus é fiel e que somente Ele cuida de cada detalhe da sua vida. Mas você precisa reconhecer a soberania de Deus na sua vida. A segunda implicação desse texto, meus santos irmãos, para nós, é a seguinte: viva com urgência e propósito. Tiago nos lembra que a vida é como uma neblina, é passageira, ela é breve. E essa verdade deve nos levar a viver com propósito, sem desperdiçar tempo, com futilidades ou adiando decisões espirituais importantes. Então, se você está entendendo essa palavra hoje, então passe a aproveitar as oportunidades que Deus lhe dá, seja elas quais forem, para fazer o que Deus quer para a sua vida. Então, se Deus está dando a oportunidade de reconciliação, se reconcilie. Se Deus está dando a oportunidade de ter conversas difíceis para resolver a sua situação, tenha as conversas difíceis, aproveite, viva com propósito e viva com urgência, porque a vida é breve. Não seja alguém que depois vai estar arrependido, porque não aproveitou a oportunidade. Nós vivemos com propósito, devemos viver com propósito e com urgência, assim como os nossos amados irmãos da igreja primitiva viviam, porque eram perseguidos. Hoje poderiam estar cultuando aqui e amanhã poderiam estar mortos. Por isso eles aproveitavam cada vez mais para lerem mais a palavra, para se aproximarem mais do Senhor, para confiarem mais no Senhor, para falarem deste evangelho, porque eles entendiam que a vida é breve, que a vida é passageira, que a nossa vida está nas mãos do Senhor, e quando Ele disser, vem meu servo, então ali se encerra. Nós precisamos viver com propósito, meus irmãos, com urgência, meus irmãos. Não há tempo para perder com coisas ligadas a este mundo, a esta terra. Nós nos deixamos enganar pelas coisas deste mundo, nos seduzir pelas coisas deste mundo. O Senhor nosso Deus trouxe o seu servo, o seminarista Borém, exatamente para nos dizer: nós não podemos amar as coisas deste mundo. Nós não podemos nos apegar às coisas deste mundo, mas estarmos ligados às coisas espirituais, às coisas de Deus, às coisas que trazem benesses para você, às coisas que trazem saúde espiritual para a sua vida.
Porque se você se ligar às coisas desse mundo, você vai levantar um ídolo no seu coração. E ele só sai se for quebrado. Tem que ser quebrado. O Salmo 90 é um salmo que é atribuído a Moisés. E dentre os vários versículos que tem lá, o versículo 12, ele nos chama a atenção porque Moisés diz assim: justo Moisés, por sua sabedoria e pelo tempo que viveu, tão longo tempo que viveu, ele nos ensina dizendo: ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Quer dizer, ensina-me, Senhor, a contar cada um dos meus dias, valorizando cada um dos meus dias que Deus me deu, para que eu aproveite cada dia para ser sábio, para ser prudente. Não adie a prática do bem. Não adie as oportunidades para fazer o que Deus quer que você faça. Viva com urgência e viva com propósito. A terceira implicação, meus amados irmãos, eu estou concluindo, desse texto para nós, é a seguinte: confie no Senhor nas incertezas. Algumas vezes, meus amados irmãos, nós planejamos tanto porque nós temos medo do incerto, medo daquilo que nós não conhecemos, medo do futuro que nós não sabemos. E aí nós ficamos ali planejando e planejando e planejando tanto, como se nós quiséssemos ter o controle sobre o que ainda virá. Mas Tiago nos lembra que nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Que o que nos cabe é viver o hoje, com o hoje, plantando para colher amanhã. O que nos cabe é isso. Portanto, a chave para você viver em paz, em meio à incerteza do amanhã que você não conhece, é exatamente confiar no único Deus que conhece o futuro. É exatamente confiar no único Deus que só conhece o futuro porque foi Ele mesmo quem disse como ia ser. Que foi Ele mesmo quem escreveu. O que nos cabe é confiar nesse Deus. Talvez você enfrente um período de incertezas, ou esteja enfrentando um período de incertezas, com finanças, com relacionamento, com saúde, seja com o que for. E a ansiedade pode querer tomar conta do seu coração, porque nós somos pecadores, somos ansiosos. E nisso devemos lembrar as palavras do nosso apóstolo Paulo, quando diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica com ação de graças, as vossas petições. E aí sim a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você precisa confiar no Senhor nas incertezas. Você não tem o que fazer, você não conhece o futuro. Você não tem como mudar o seu futuro. Então o que resta a você é simplesmente confiar no Senhor e entregar as suas preocupações nas mãos deste Deus. Como você vai fazer isso? Em oração e em busca contínua desse Deus vivo e verdadeiro. Meus santos irmãos, essas palavras, elas deveriam nos trazer um conforto
porque nós não servimos a um Deus morto, porque nós não servimos a um Deus mau, porque nós não servimos a um Deus que não se importa com o seu povo. Nós servimos a um Deus que é vivo, nós servimos a um Deus que é o padrão de bondade, e nós servimos a um Deus que tem a sua vontade para o seu povo, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Que Deus continue a nos edificar através da sua palavra. Amém.